As motos japonesas são famosas pela confiabilidade. Todo mundo concorda, certo? Você compra uma Honda para maltratá-la sem consequências. Você compra uma Suzuki velha porque precisa que ela sobreviva a um apocalipse. Você compra uma Kawasaki porque prefere a companhia de homens. Não, espera, isso é a BMW. De qualquer forma, enquanto isso, as marcas europeias sempre foram vistas como a alternativa empolgante, porém problemática. Rápidas, exóticas e envolventes, mas sinceramente pesam no bolso e na saúde mental. Me lembra quando um amigo namorou uma garota de cabelo rosa, mas isso fica para outro dia. Ao longo da década, as coisas mudaram. Você notou que as motos japonesas já não são tão indestrutíveis como antes? Elas estão mais complexas, dependentes de tecnologia e vulneráveis a cortes de custos e produção global. Ao mesmo tempo, as motos europeias estão se tornando mais confiáveis do que nunca, mas ninguém parece estar falando sobre isso. Quase como se estivessem julgando as motocicletas pela reputação que elas ganharam há 20 anos e não pelo que está sendo feito hoje. Talvez isso seja mais uma crítica à idade média dos comentaristas. Caras na faixa dos 50 e 60 anos. Então, por que as motos japonesas não são tão confiáveis quanto costumavam ser? Vamos falar sobre isso. As motos japonesas não ficaram confiáveis porque Soichiro Honda encontrou tecnologia alienígena antiga no Monte Fuji. É uma história muito mais simples, mas um pouco mais chata. As motos japonesas eram confiáveis porque foram construídas com base no conservadorismo. Eles só trocavam os componentes principais quando necessário, construindo motores potentes, mas pouco exigidos. Eles usavam plataformas testadas e mantinham as motos em produção por tanto tempo que todos os problemas já estavam resolvidos. Além disso, havia muitas provas sociais disso. Você sabia que, quando comprasse uma SV650 de 12 anos no Facebook Marketplace por R$ 3.000 de um cara chamado Chat, todo o problema potencial já teria sido resolvido há muito tempo? Mas além da SV650, existem inúmeras plataformas que conquistaram uma confiabilidade digna de meme. A Suzuki DRZ400, a Kawasaki KLR 650, a Honda Goldwing, pelo amor de Deus. O que todas essas motos têm em comum? Elas são antigas. Plataformas que remontam a 25, 40, talvez até 50 anos atrás. Praticamente toda a linha atual da Suzuki vem desde meados dos anos 2000, e considerando que ainda existem inúmeros fãs da Suzuki por aí falando sobre as Gixxer K5 e as modificações 3x3 da caixa de ar da DR-DRZ, a estratégia parece funcionar. Eles lembram uma pista de boliche de cidade pequena, parecendo uma cápsula do tempo, fazendo você sentir como se tivesse voltado no tempo. Não é tão chamativo quanto o Dave e Buster's, mas o time ainda terá uma festa de aniversário de 9 anos incrível. Só não esquece de lavar os sapatos depois. Por que o chão era tão grudento lá? Até as plataformas de motores mais conhecidas da Yamaha já estão mostrando a idade. Os motores CP2, CP3 e CP4 foram simplesmente de classe mundial por muito tempo. Mas hoje eles começam a parecer mais relíquias de família do que novas inovações. Ainda assim, a reputação permanece. Quase todo motociclista sabe que pode comprar uma MT-07 com 4 donos e pneu traseiro careca, e ela não vai te deixar na mão. É uma moto que já foi maltratada por todo tipo de maluco e continua firme para contar a história. Essa reputação basicamente virou uma verdade absoluta. Enquanto as marcas japonesas vêm surfando em décadas de P e D antigo, sendo elogiadas por serem feitas para durar, marcas europeias como Triumph, Ducati e KTM foram construídas com uma filosofia diferente. Elas evoluíam rápido, buscavam os 10% finais de desempenho e exigiam manutenção frequente para funcionar. Elas criaram algumas das motocicletas mais emocionantes de todos os tempos, mas tê-las sempre exigiu tolerância ao risco. Você não podia simplesmente comprar uma Superbike Ducati feita à mão e não esperar alguns problemas. Mas essa é a questão. Isso foi há décadas neste ponto. Foi nessa época que esses mitos nasceram. Foi quando os estereótipos e as simplificações se tornaram tão comuns. As motos japonesas ganharam fama em uma época diferente, quando simplicidade e engenharia excessiva ainda existiam. A maioria das motos lembradas pela confiabilidade japonesa são modelos antigos ou projetados com filosofias antigas. A Honda NC750 tem motor bicilíndrico paralelo, basicamente metade de um motor de carro 4 cilindros em linha. Quando ela foi lançada, o limite de giro era 6.500 RPM. Isso é loucura de tão baixo que ela gira. Confiável? Claro, mas a que custo? Hoje em dia, as pessoas exigem mais das suas motocicletas. As marcas europeias são tão confiáveis quanto sempre foram.
E os fabricantes japoneses enfrentam novas pressões da concorrência, regulamentações e globalização. A realidade da confiabilidade começa a desafiar o mito. Os fabricantes japoneses não estão construindo motocicletas sob as mesmas condições de 20 ou 30 anos atrás. Toda a indústria mudou. As regulamentações estão mais rígidas, os consumidores estão exigindo muito mais e os custos de fabricação e produção são muito mais altos. A concorrência também está muito mais forte. Você acha que a Honda estaria onde está hoje se tivesse que competir não só com as outras 3 grandes japonesas, mas também com a CF Moto nessa fase de ascensão? Eu acho que ninguém imaginava motocicletas chinesas competitivas em 1999. Basicamente, você não pode construir uma motocicleta como se fosse o ano 2000 e tentar sobreviver no mercado de 2026. Bem, acho que a Suzuki consegue, mas até os fãs mais barulhentos da Suzuki estão chegando ao limite. A tecnologia é uma faca de 2 gumes para os fabricantes de motocicletas. Os consumidores parecem exigir isso. Querem um display TFT com mais menus que o tablet usado para pedidos no Chili's. Eles querem todos os sistemas de segurança baseados em IMU, mas também querem que uma motocicleta japonesa seja tão simples e confiável quanto eram em 2005. E infelizmente, a tecnologia não é feita para durar como seus parafusos e porcas. Sua Honda Fireblade não vai ser tão confiável quanto a CB750 do seu avô era. Simplesmente não é possível. Enquanto parte da complexidade é por segurança ou conveniência, outra parte é obrigatória por causa das emissões. As regulamentações de emissões ficam mais rígidas a cada ano. O mesmo acontece com as restrições de ruído. Ainda assim, os fabricantes querem extrair mais potência. Isso requer mais sensores, catalisadores maiores, sistemas de injeção eletrônica mais complexos e, assim, mais pontos de falha. Enquanto isso, os motociclistas no Reddit de alguma forma esperam tudo isso e ainda exigem que a moto custe o mesmo que custava há 20 anos. Os fabricantes japoneses também estão sendo obrigados a cortar custos de maneiras que antes não eram tão preocupantes. Quando as motos japonesas eram a escolha padrão e dominavam o mercado, tinham uma confiança tranquila. Agora eles estão enfrentando pressões de direções inimagináveis há 20 anos. As marcas europeias estão muito melhores agora. As Ducatis têm intervalos de manutenção que seriam inimagináveis para os Ducatisti do ano 2000. A Multistrada V4 exige trocas de óleo a cada 14.500 km e verificações de válvulas a cada 60.000 km. Isso é insano. Agora é possível ter uma Ducati V4 que exige trocas de óleo menos frequentes do que os motores Desmo exigiam ajustes de válvulas. A Triumph está indo cada vez mais longe no território japonês também, com motos de 400 cilindradas voltadas para o custo-benefício e modelos de média cilindrada mais urbanos e fáceis de conviver, como a Trident 660 ou 800. Além disso, suas chances de lidar com os famosos problemas elétricos da Triumph estão mais baixas do que nunca, sem falar na concorrência chinesa. Como mencionei, os 4 grandes não podiam prever isso décadas atrás. A CF Moto está revolucionando o mercado de motocicletas. Destinadas a jovens pilotos nihilistas em busca de custo-benefício, as CF Motos igualam as japonesas em desempenho e superam em recursos, tecnologia e preço. E só como uma observação, tenho visto cada vez mais CF Motos circulando por aqui do que motos japonesas. Se um zoomer desiludido não tem otimismo suficiente para imaginar 2030, por que ele compraria uma motocicleta apenas pela confiabilidade? Eles buscam tecnologia, bom custo-benefício e financiamento que atraia um jovem de 22 anos com score de 400 em mente, já no estágio 4 de apodrecimento. Dizem que a pressão faz diamantes, mas para as 4 grandes ultimamente só gera recalls. O mundo moderno não permite mais aquelas iterações lentas, de décadas, nas quais as marcas japonesas confiaram por tanto tempo. Pense nos sistemas Kaizen da Toyota. Quando a pressão cresce, as rachaduras aparecem. E a Kawasaki vem lidando com problemas no virabrequim na parte inferior do motor da ZX-6R nos últimos 4 anos modelo. 17.000 motocicletas foram inicialmente recolhidas e outras 20.301 foram recolhidas depois disso. Isso parece completamente impensável para a Kawasaki, especialmente considerando que eles vêm fabricando ZX-6Rs há anos. 12.500 unidades da CB1000 Hornet RSP foram recolhidas por vazamentos de combustível. Unidades vendidas na Europa e Reino Unido foram recolhidas por consumo excessivo de óleo causado por anéis de pistão fora das especificações. Acredito que o problema de consumo de óleo seja o motivo pelo qual a versão Neo Retro, a CB1000F, teve seu lançamento nos Estados Unidos adiado. A Yamaha teve que fazer o recall de todos os modelos CP3 de 2022 a 2023 devido a problemas na ECU.
E a Suzuki, bem, acho que como 90% da linha deles foi desenvolvida em 2000, eles não têm tantos problemas generalizados ou graves. No nosso Discord, alguém tem uma GSX 8R cuja tela TFT parou de funcionar. Sabe quanto custa uma reposição da Suzuki? $1.700. Sabe o que provavelmente não falharia? Um velocímetro analógico. E olha, isso não chega ao nível de defeitos de fabricação da KTM, não são comandos de válvula feitos de queijo. Mas ainda assim, para as quatro grandes, isso é um pouco fora do normal, não é? É quase como se as motos japonesas não fossem mais impecáveis por padrão, porque o ambiente que criou aquela clássica moto japonesa confiável simplesmente não existe mais. Certo, neste ponto precisamos separar duas coisas: a confiabilidade real das motocicletas japonesas e a mitologia que as cerca. Porque, sinceramente, essas coisas já não são mais a mesma coisa, e eu sinto como se estivesse vivendo em um mundo maluco hoje em dia. As motos japonesas ainda são geralmente confiáveis no geral, provavelmente ainda mais confiáveis do que a maioria das alternativas europeias. Claro, sempre haverá exceções de ambos os lados. Pessoas gostam de relatar nos comentários que a Aprilia, Ducati ou hoje em dia a KTM do amigo explodiu nas primeiras 1000 milhas. De modo geral, isso ainda continua sendo verdade. Mas a reputação mítica e intocável de compra para a vida toda que elas têm hoje foi construída em uma era totalmente diferente do motociclismo. Se quer uma moto que dure para sempre, já sabe o que vou dizer. Uma trail simples, carburada e refrigerada a ar é sua única opção. Todo o resto vai acabar se decompondo de uma forma ou de outra. O mito da confiabilidade vem do impulso cultural. Todo motociclista mais velho tem alguma história sobre uma motocicleta japonesa indestrutível. Pegue o cara da Honda Magna, por exemplo. Ele só anda de Honda Magna. Ele só anda com caras que pilotam Honda Magna. Essa é a motocicleta definitiva para ele. E tem também todos aqueles caras da VFR que são do mesmo jeito. Ou seu tio que diz que preparar a moto para o inverno é bobagem, pois só empurrava a CB750 para a garagem, cobria com um lençol e 5 meses depois ela pegava de primeira. Sim, os bons e velhos tempos da gasolina sem etanol. Essas motos viraram lenda. E como nenhum motociclista consegue experimentar todas as motos do mundo tempo suficiente para testar a durabilidade delas, nosso entendimento é passado adiante por meio de histórias, anedotas e médias gerais. Sendo sincero, há também viés de sobrevivente. A tradição oral está ultrapassada. Essas histórias realmente não acompanharam a realidade, já que mais Hondas das pessoas estão começando a queimar óleo ou mais painéis TFT estão apresentando a tela azul da morte. A mitologia pode começar a mudar. Nós colocamos as motocicletas japonesas em um padrão totalmente diferente do resto. Se a sua KTM apresentar um código de erro ou tiver uma falha elétrica, os donos de KTM simplesmente dão de ombros e dizem: isso é coisa de KTM mesmo. Que bom que já tenho meu leitor de códigos Orange Power Parts pronto. Se uma Honda ou Kawasaki apresenta um problema, as pessoas reagem como se o Papa tivesse sido visto num clube de strip masculino. Porque a confiabilidade japonesa está tão enraizada na cultura do motociclismo e, na verdade, até na cultura em geral, que pequenos problemas parecem uma traição chocante. Tudo isso é irônico, pois as motos modernas costumam ser melhores do que nunca. As antigas eram simples e fáceis de manter, mas também não eram tão boas. Já andei em muitas motos antigas para saber. Os jatos do carburador entupiam, as juntas vazavam e os sistemas elétricos eram mais primitivos que essas luzes LED inteligentes atrás do seu monitor. E os freios não funcionavam metade do tempo. Então uma Honda antiga era mais confiável do que uma Triumph antiga, mas não chegaria nem perto de uma motocicleta média de hoje em dia. Acho que a maior dúvida é, o que vai acontecer daqui a 15 ou 20 anos, ninguém realmente sabe como essa tecnologia vai envelhecer a longo prazo. E se basearmos nossas suposições em computadores, televisores ou smartphones, provavelmente ela vai envelhecer mal. O que acontece quando o motor da sua Goldwing está ótimo, mas a ECU não funciona ou o módulo de controle de cruzeiro por radar custa $4.000 para trocar? A confiabilidade japonesa vinha da simplicidade e excesso de engenharia. As motos atuais são melhores, porém mais complexas e otimizadas pela concorrência global. Talvez tudo funcione. Ou talvez as motos japonesas fiquem totalmente degradadas do jeito que tantas outras coisas ficaram. Talvez no futuro o motociclismo seja reduzido a duas facções: clones chineses da Suron ou motos japonesas Dual Sport refrigeradas a ar. De que lado você vai lutar no fim dos tempos? E aí, o que vocês acham? As marcas japonesas realmente caíram ou a realidade só está finalmente alcançando o mito?
Você tem uma ZX, ZX Zeus XI6 com o motor estourado? Me conta aí nos comentários e obrigado por ter assistido até o final do vídeo. Te vejo no próximo.